da opinião alheia. Eu estou, né, realmente expressando aquilo que eu desejo na minha vida? Eu estou escrevendo alguma coisa que eu acredito? Eu estou botando na prática algumas ideias? Eu estou expressando a minha verdade? Ou, de alguma forma, eu estou deixando para levar, né, além túmulo ali, porque eu estou com medo do que as pessoas vão dizer? Eu tenho medo da crítica, né? Eu tenho medo do que o outro vai dizer. Então, que eu acompanho muita gente, né? E eu vejo, principalmente, as pessoas que já fizeram cursos comigo, o que acontece? As pessoas, às vezes, recebem algumas informações e elas deixam essas informações ou essas ferramentas ou conhecimentos simplesmente sumirem da vida delas pelo medo de arriscar, pelo medo de se expor. O que o outro vai dizer, né? Quando eu for fazer isso, eu não sei fazer. Então, o que a gente vai vendo? O medo da opinião alheia está sempre misturada com o auto-julgamento, não é verdade? A gente vai perceber que quanto mais nós temos muita crítica com relação a nós, muito julgamento com relação a nós, mais a gente vai projetar e a gente fica achando, sabe? A gente se torna um umbigo do mundo, a gente fica achando que de verdade está todo mundo prestando atenção na gente, é o velho e famoso narcisismo, gente. Porque por trás de uma pessoa insegura, por trás de uma pessoa que às vezes é muito tímida ou que é muito perfeccionista, tem ali uma criança ainda presa numa idade onde ela acreditava que tudo que acontecia de errado na família era culpa dela, ou também a fantasia de que tudo que acontece de bom também advém dela. Então, é um peso muito grande que às vezes a gente carrega ali daquela fixação na infância para todo o resto da vida. Porque é isso, gente, né? Freud já trazia muito isso. Essa idade da formação, do 0 aos 7 anos, é uma idade muito forte e que realmente nos marca para sempre. Mas o que é a boa notícia, gente? Nós podemos ativar, acordar o adulto da consciência. O que é esse adulto da consciência? Né? O que é esse espaço que é o único lugar que a gente pode ter paz, o único lugar que a gente pode realmente limpar tudo isso, né? E tudo que de alguma forma aconteceu lá no passado, a gente pode sim, sabe? A gente não pode mudar o que aconteceu lá, né? O que a gente recebeu, o que a gente viveu de trauma, de choque, de dificuldade. Mas nós podemos mudar os circuitos no nosso sistema nervoso a como eles responderam. Isso, gente, é possível. O nosso cérebro tem uma plasticidade que é uma coisa incrível. Então é muito importante a gente entender, né? Como dizia lá o Chico Xavier, não é possível voltar ao passado e mudar o começo, mas a gente sempre pode criar um novo fim. E o fim é agora, no sentido de que hoje eu estou plantando, eu estou criando o futuro que eu desejo para mim. Então, é muito importante lembrar que a gente precisa convidar esse adulto para agora começar a olhar para essa criança que sofre, porque, gente, é muito sofrido, é muito doído, é só a pessoa que realmente está ali sofrendo aquela pressão de ela tem vontade, às vezes, de dançar, não é? Ela tá ali numa festa e tá lá. Porque a música vem, gente, e essa história, né? Tem pessoas que falam assim, eu não gosto de dançar. Isso é uma mentira que as pessoas se contam. Porque a natureza do ser é alegria, é movimento. Então, não existe a pessoa que não gosta de dançar, não, gente. O que acontece é que a pessoa tem medo de pagar mico. Vocês já ouviram essa expressão? Gente, você sabe que essa fobia, né, o medo da opinião alheia, tem até um nome, gente, que parece um palavrão, chama aledoxafobia. Estou lendo aqui para não esquecer.
aledoxafobia ou aledaxófia. Nossa, meu Deus. Olha que coisa difícil. Aledoxafobia. Essa é o nome científico para o medo da opinião alheia. Quantas pessoas, né, vão embora para outro lugar, né, morrem sem expressar um dom, né, uma capacidade de pintar, uma capacidade de escrever, de fazer poesia, de declamar poema, porque não tem a coragem de fazer isso, porque temem que vão ser criticadas, que vão ser rejeitadas, que vão ser ridicularizadas. Então, você já passou por isso? Algum momento você deixou, às vezes, de expressar aquilo que você sentia, pelo medo da pessoa cortar relações com você, pelo medo de perder essa pessoa? E aí, me conta de verdade. Essa pessoa continuou na sua vida? Porque é isso que é uma experiência que eu tenho de vida. A maioria das pessoas que se sacrificam ali para manter um relacionamento ou para participar de alguma coisa, no final acontece a mesma coisa. A pessoa acaba sendo excluída. E não é que ela está sendo. É porque era isso. Porque não vale a pena você se sacrificar. Então, não vale a pena, gente, você realmente se sacrificar, deixar de ser realmente quem você é, né? E aqui, mais uma vez, é pensar no que dá alegria para o seu coração e que você está deixando de fazer, né? Então, aqui, vamos entender um pouquinho esse lugar, né, da gente, às vezes, não se arriscar e a gente ficar sempre nesse cantinho assim, tentando evitar um monte de coisa, né? A gente evita ser excluído, a gente evita pagar mico, a gente evita. E aí? Como que é? Viver o tempo inteiro, né? Não dá o próximo passo pelo medo de errar, não dá, não faz aquilo que tem vontade de fazer porque né, alguém não vai gostar do que eu estou fazendo. Me conta, tem alguma situação que você deixou às vezes de perder uma oportunidade por conta desse medo do que os outros iam dizer né, sobre você? Como que é isso? Então, vamos lá, vamos tentar entender, né, o que faz com que a gente esteja o tempo inteiro com esse medo da opinião alheia. Por que vocês acham que a gente tem tanto medo da opinião alheia? Você sabe que muitas pessoas temem fazer isso que eu estou fazendo aqui. Por quê, gente? Por causa dos famosos haters. Sempre vai ter alguém para falar, gente. Sempre. Ah, se você faz de um jeito, mas fez assim. Faz do outro, mas fez assado. E aí, o que acontece? Se você não tiver, né, esse amor próprio instituído, e esse amor próprio, mais uma vez, gente, eu fiz a diferenciação do que é autoestima e do que é amor próprio, né? A autoestima é algo mais superficial, é quando a gente está muito preocupado em manter nossa autoestima, é quando a gente está mais conectado, né? O que o outro vai achar de mim, o que o outro vai dizer de mim, e se o outro fala alguma coisa, gente, a gente não pode se enganar, tá? Tem um ponto aqui que é importante. A gente não pode se enganar achando que a gente vai passar incólume. Por exemplo, se alguém critica, se alguém fala mal da gente, não é que a gente vá receber isso, né? Assim, ai, que delícia, não tô nem aí. Isso é pura mentira, tá, gente? Essas pessoas também que falam que não ligam total para isso não é real, né? Porque de alguma forma nós somos seres biopsico, espiritual e social. Então, é claro, né, que de alguma forma a gente tem essa necessidade, até mesmo aqui, como esse ser ancestral, em nós, esse cérebro reptiliano, de pertencer. Então, a gente leva em consideração sempre esse lugar de até onde que eu estou fazendo parte ou não. Até o ponto que eu realmente me expando numa conexão de total comunhão e união com tudo e com todos, que verdadeiramente eu
posso receber qualquer, como chegou Yogananda, né? Naquele lugar de que não importa se a pessoa fala bem ou fala mal, né? Isso não faz nenhuma diferença. Para esse ser que está totalmente dissolvido, né, na luz, isso já não faz diferença. Mas nós, réis mortais, que estamos aqui caminhando, é claro, né, que a gente quer sim ser admirado, porém, a gente precisa ter um grau de amor próprio, no sentido de que a gente precisa criar mais autoconfiança no que a gente sente, no que a gente pensa, e a gente precisa estar cuidando dessa nossa criança para que a gente não projete o papai e a mamãe em todo mundo. E o que seria isso? Ah, então todo mundo tem que me dar bênção, né? Porque senão eu não posso andar. Então, esse lugar que quando a gente dá muita importância para que o outro pensa, isso fala de emocionalmente a gente ainda estar muito imaturos, da gente ainda estar colocando toda a responsabilidade da nossa vida fora de nós, da gente ainda estar delegando o poder e a autoridade da nossa vida, do nosso caminho, né, para outras pessoas fora de nós. E mesmo, gente, que essa pessoa seja o seu pai e a sua mãe. Porque depois que a gente está adulto, isso não é mais saudável, né? E quantas vezes a gente também se estabeleceu nesse lugar, né, de temer a opinião alheia, porque nós fomos muitas vezes exigidos dessa perfeição na nossa infância, né? Muitas vezes o nosso pai, a nossa mãe projetou ali algo que a gente deveria ser para eles e o que acontece? E a gente nunca era bom o suficiente. Então, também isso vai fazer com que a gente não se arrisque. E verdade, gente, vocês acham que uma pessoa que não se arrisca, que não dá o próximo passo em direção ao que ela quer, vai conseguir se desenvolver? Verdade? Não vai, né? Isso não vai acontecer. Então, é bem importante, cada vez mais, a gente tentar entender que o que mais importa é a gente começar a se perguntar: quanto que de verdade eu me escuto? O quanto que de verdade eu me pergunto, eu me faço duas perguntas, né? Isso é uma coisa que é bem importante, eu falo sempre nos cursos, que a gente deve fazer duas perguntas para a gente diariamente. A primeira é: eu estou feliz? Verdadeiramente eu estou feliz? Porque, gente, se a gente não se fizer essa pergunta, o risco da gente se tornar um zumbi aqui nessa terra é muito, muito grande. Vocês já perceberam o quanto que é fácil a gente se acomodar no lugar assim, ah, não dá mesmo, ou isso não vai acontecer, ah, né, todo mundo tá vivendo uma vidinha mais ou menos, ou reclamando, ou tá muito ruim, né? Então, a tendência, se a gente não se fizer essas perguntas, é a gente permanecer nesse lugar onde eu nem arrisco. E aí, ainda, quando, se eu tiver, além de eu não estar nessa presença comigo, me perguntando, eu estou feliz? Então, o primeiro ponto é essas duas perguntas, tá? A primeira é, eu estou feliz? E aí, começar, às vezes, a se perguntar, então, né, o que me impede? E quando eu estou de verdade me preocupando tanto com a opinião do outro, isso está me deixando feliz? Isso está me ajudando? Está me apoiando? A segunda pergunta é: eu estou pronta? Eu estou pronto? O que é isso, gente? Você tem que se perguntar isso. Se você verdadeiramente está criando a disposição de fazer as mudanças que você precisa para encontrar o caminho que você deseja, tá? Então,
Uma coisa que é muito importante é você estar todo momento, né, a cada dia, fazendo essa pergunta para você. Eu estou feliz? E eu estou pronta? E aí, me conta, o que que de repente, né, o que que precisa, o que que a gente precisa para realmente a gente se tornar mais leal, mais fiel ao nosso coração, ao nosso ser, né? O que que vocês acreditam que seja necessário? Então, o que a gente precisa entender é que quando a gente deixa de fazer algo porque a gente pode ser criticado, a gente pode ser julgado por aquilo, o que está acontecendo? É como se fosse uma plantinha que você está deixando de colocar água, que você está deixando de nutrir, e verdade, essa plantinha vai conseguir crescer? Por que que vocês acham que verdadeiramente a gente dá tanta importância ao que o outro pensa de nós? E é muito importante ficar atento, porque isso é até perigoso. Se você está vivendo uma situação onde você precisa tomar uma decisão, é importante você cuidar para quem, inclusive, você pede opinião. Porque, olha, gente, eu vou contar para vocês aqui um caso que aconteceu comigo há muitos anos atrás. Eu fui buscar uma pessoa, né, que era taróloga, para me apoiar, para me ajudar, né, a melhorar minha condição financeira. Na época, eu já estava melhor, né? Teve uma época que eu estava num perrengue danado, mas nessa época eu já estava melhor. Só que eu queria, né, melhorar ainda mais. E aí, olha para você ver, gente, que coisa maluca. Fui para essa pessoa, e aí, quando ela abriu as cartas, ela virou e falou assim: vai, Cristina, mas para que você quer? Você já tem tudo o que você precisa. Presta atenção, gente, presta atenção. Se naquele momento, olha o perigo que é isso, se naquele momento eu já não tivesse constituído um sentimento de merecimento, um sentimento, uma crença de que essa abundância divina está disponível para nós o tempo todo, o que que teria acontecido comigo? Né? Eu ia chué ali, ó, botar tudo para dentro ali e ficar dando importância ao que ela falou e falando, é mesmo, né? Eu tô muito ambiciosa. Por que que eu tô querendo? Tem tanta gente passando fome. Não é assim muitas vezes que a gente faz, gente? Então, é muito importante começar a olhar e liberar essa aledoxafobia. Parar de ficar tão preocupado com o que o outro pensa, com o que o outro diz de você e realmente começar a olhar o que é que me deixa feliz, para onde é que o meu coração quer ir, o que, que é que eu quero fazer. E aí, se você tiver na próxima oportunidade, se você for em algum lugar que as pessoas estão dançando, sente, eu estou querendo dançar de verdade? Ou, né, eu estou deixando de dançar porque eu estou com medo de pagar mico? Dá o próximo passo. É sempre assim. Começa devagarzinho, faz uma dancinha lá onde você estiver, meio escondidinha, vai treinando. Porque é assim, não dá também, né, gente? A gente não vai sair de onde a gente está e já dar um salto mortal, não. Só que a gente precisa começar a praticar qualquer coisa que seja. Qualquer coisa que, por exemplo, você tenha dificuldade, é muito importante que você exercite. E comece, inclusive, observar o que, que vai mudando, né? Eu vejo, por exemplo, que a gente vai malhando o ferro, como diz, né, o ditado. A gente vai se tornando, é como um músculo mesmo. Essa capacidade de fazer o enfrentamento das opiniões alheias, do que acontece, né? Assim, quando você faz alguma coisa que chama a atenção. Porque, de alguma forma, se você quer expressar o seu brilho, o que, que acontece? Quando aparece uma luz, ela não vai passar despercebida. Então é muito importante começar a limpar esse medo, porque caso contrário, você não vai conseguir expressar o seu dom, fazer o que você veio fazer aqui, ser você,
ser si mesmo, né? Porque, no fundo, a gente teme realmente expressar nossa luz, né? Aquilo que a Marianne Williamson falou, né? E que o Mandela expressou lá na palestra dele, que o que a gente teme não é a nossa sombra. Na verdade, a nossa sombra deixa a gente bem acomodado, deixa a gente bem quietinho lá, né? Naquele quentinho que a gente já conhece. A gente tem medo de brilhar. A gente tem medo da nossa luz. A gente tem medo do nosso poder. Essa é a verdade. O medo da opinião alheia só reflete o medo que nós temos de ser esse ser magnífico. Porque a gente se pergunta, né? Isso diz inclusive lá nesse poema: quem sou eu para ser tão talentosa, tão maravilhosa, para ser tão genial? Quem sou eu? E aí, gente, lá no poema responde: quem é você para não sê-lo? Porque você é filha, é filho do universo, dessa inteligência amorosa, universal. E se nós fomos criados à imagem e semelhança do divino, nós somos tão divinos quanto esse universo. E se fazer pequeno, né, emenda lá o poema, não ajuda em nada o mundo. Se esconder fingindo que você é menor do que você realmente é, só aumenta essa sombra, só traz para esse lugar automático. Ao passo que quando você se permite realmente brilhar, quando você se permite ir além do que você está nesse momento, independente do que as pessoas falem, ou pensem, ou critiquem, ou julguem você, o que você está fazendo? Você está dando inconscientemente permissão para que as outras pessoas também sigam o passo que você está dando. Todos, né? Todos os seres que de alguma forma foram luz para a humanidade passaram pelas críticas, passaram pelos julgamentos, não é verdade, gente? E isso parou a eles? Porque a questão é essa. Você está deixando de dançar porque alguém falou, ai, que você não sabe dançar? Você está deixando de cantar porque alguém falou que você é desafinado, desafinada? Então presta atenção. Porque essa pessoa, de alguma forma, está falando o que ela pensa, ela está sendo ela ali naquele momento, por pior que seja. O ponto é, por que você está acreditando no outro e não em você? Porque é verdade? Será que alguém vai conseguir desenvolver uma boa voz, fazer uma boa dança sem treinar, sem se expressar? Não vai. Então, esse é o chamado. Porque para a gente verdadeiramente expressar a nossa divindade, para a gente expressar o nosso potencial, nós precisamos ter essa humildade. Porque às vezes a gente confunde, né? A gente acha que ser humilde é ser essa pessoa capacho, que aceita tudo que o outro fala calado, que fica ali debaixo da cama, né? Como diz o Barnabé. Não. Humildade, a palavra humildade vem de humus, vem de terra, que quer dizer o quê? Tem uma outra conotação, né? Esse humus, na verdade, é você se tornar o adubo de si mesmo. Humus é adubo. Então, quando você tem humildade, você está se dispondo a ser o adubo de si mesmo. Você está se colocando com disposição de se nutrir ali naquilo que você quer ser, naquilo que você quer fazer, naquilo que você quer expressar. Você se nutre. Ah, e aí você vai lá e arrisca. Ah, e você errou? Ok, você toma na sua mão e fala para você, da próxima vez nós vamos fazer melhor. Isso é humildade.
humildade anda junto com compaixão. E aí, quando você erra, você faz o quê? Ai, burra! Olha aí, você não sabe fazer nada. E é por isso que a gente teme tanto, mais uma vez, a gente teme tanto a opinião alheia, porque a gente está só projetando o que a gente pensa da gente nessas pessoas. As pessoas são só espelhos. Então é muito importante entender isso. Começa aqui, a cada momento, a cada minuto. Se você puder, quando você começar a temer muito o outro, começa a perceber como você realmente olha para você. E na medida que você começa a mudar esse tratamento com você, você vai começar a ver que você vai diluindo. E, ok, vão ter sempre pessoas que vão falar, mas isso já não vai ter aquele peso, né? Vai ter aquele peso no momento, mas você consegue cada vez sair mais rápido, mais fácil dessa conexão doentia, né? Porque é doentio. A gente está já num corpo de adulto, projetando papai e mamãe em todo mundo e achando que a gente vai morrer como um bebê, né? Que não tem o peito da mãe, ele pode morrer. Mas a gente, adulto, achando que vai morrer, fazendo todo aquele drama, né? Ai, meu Deus, fulano falou isso. Ou seja lá o que for, né? Que a gente está deixando de fazer. Aí, por esse lugar de pertencer, de alguma maneira, isso é irreal. Isso é irreal. Você não vai morrer. Não vai. Então, lembra disso, né? Isso é só a parte educativa, que a gente sabe, né, gente, que às vezes não é simples assim. O trauma, ele é muito sedutor. Então, esse lugar, quando a gente está vivendo ali o drama, quando a gente está ali naquele lugar, na timidez, com muito medo de fazer alguma coisa, e o que a pessoa vai dizer? Ai, vão me achar ridículo, vão, né, me criticar, vão me rejeitar. Quando você estiver nesse momento, tenta lembrar. Não sou mais um bebê, e ninguém aqui é papai e mamãe. Eu vou sobreviver. E vá em frente. Toma na sua mão, lembra, humildade é nutrir você, é humus, é adubo. Põe adubo aí no que você quer fazer crescer na sua vida. Seja lá o que for. É um projeto, é um filho, é um relacionamento. Bota e dá o próximo passo. Não se importa tanto mais com o que o outro diga, né? E é você quem vai se tirar desse lugar. Então, lembra, arrisca. E se não foi do jeito que você esperava, que é isso, né? Às vezes também a gente cria muita expectativa. Ah, não foi do jeito que você esperava? Segue fazendo, porque entre o desejo, né, o seu desejo e a manifestação, tem esse espaço de compromisso, de comprometer com o que você deseja e o aprendizado. Então, vá observando aí o que vai acontecendo e começa a trabalhar quais são as suas crenças, o que você pensa, né, com relação ao que você mesmo faz. Começa a observar primeiro essa opinião e começa a fazer exercícios práticos. O exercício, gente, de olhar no espelho, que foi ensinado pela grande Louise Hay, né, que faleceu o ano passado com 90 anos, eu acho, ou mais. Ela dizia: olha no espelho, começa a treinar isso. Olha no espelho e começa, né, olhando numa parte de você que você gosta, talvez seus olhos, sua boca, seu nariz, e começa a admirar você. E repita para você mesmo: a vida te ama. A vida te ama. Olhando bem no seu olho. Gente, foi uma coisa estarrecedora a primeira vez que eu fiz esse exercício. Foi muito louco, porque eu olhei no meu olho e comecei a repetir: a vida te ama, a vida te ama, deixa a vida te amar, deixa a vida te amar. Gente, eu tinha tanto susto no meu olhar, sabe? Sabe aquela criança que tá assim, amedrontada, que parece que vai cair uma bomba, assim? Eu pude ler naquele momento a minha criança, o medo que tinha na minha criança. Gente, eu desabei num choro. Eu vou pedir vocês que vocês façam esse exercício, depois conta para mim, põe nos comentários aqui, sabe? Depois, como é que foi para vocês?
Porque foi uma coisa muito impressionante. Às vezes uma coisinha pequenininha faz uma grande diferença na nossa vida, sabe? E lembra, como adulto da consciência, não adianta nem papai nem mamãe fazer mais nada. É só o adulto que é você, o adulto da consciência, que pode se lembrar que a gente não vai voltar lá no passado e mudar, isso não é possível, mas a gente pode reorganizar.